E aí, pessoal, a nossa análise de hoje vai mergulhar num dos temas mais centrais da fé, o problema do pecado. Usando a lição da semana como nosso guia, a gente vai explorar de onde ele veio, as consequências que a gente vê por aí no mundo e, claro, o mais importante, a solução que é proposta. Então, vamos lá. A lição dessa semana já começa com uma pergunta daquelas, né? Qual é a verdadeira raiz dos problemas que a gente vê no mundo? Enquanto a sociedade busca um monte de respostas diferentes, o nosso material de estudo aponta para uma causa única. E é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para a gente entender o problema, não tem jeito, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Essa primeira parte nos leva direto para a narrativa de Gênesis, para a gente descobrir como foi que tudo isso começou. Olha, de acordo com o material que a gente está estudando, a história toda começa num cenário de perfeição. Mas tinha um elemento ali que era crucial: o livre-arbítrio. A narrativa de Gênesis 2 nos conta que foi dada uma escolha bem clara entre obedecer e desobedecer. É essa liberdade que acaba se tornando o ponto central de tudo o que acontece depois. E a narrativa de Gênesis 3 nos mostra um passo a passo bem claro. Começa com a tentação, que vai lá e planta uma sementinha de dúvida, essa dúvida leva a uma escolha consciente e, por fim, ao ato de desobediência. É essa sequência de eventos que, segundo a lição, introduz o pecado no mundo com um impacto que, dura até hoje. E o impacto daquela primeira escolha está resumido nesse versículo aqui, que é central na lição, lá de Romanos 3:23. A ideia aqui é que a consequência não ficou isolada. Na perspectiva bíblica, o pecado se tornou uma condição universal, algo que afeta toda a humanidade. Ok, então vamos avançar para ver como isso se desenrola. A próxima parte da nossa análise foca nas consequências diretas daquela escolha original, mostrando o preço que, de acordo com as Escrituras, a humanidade paga. O nosso material de estudo detalha essas consequências em 3 áreas que são, bem pesadas. Primeiro, uma separação de Deus, que rompe aquele relacionamento original. Depois, vem o peso da culpa e da vergonha, que eram emoções desconhecidas até então. E, por fim, a entrada do sofrimento e da morte na experiência humana. E para reforçar essa ideia de separação, olha só o que diz esse trecho de Isaías. O texto descreve o pecado como uma barreira mesmo, uma divisão literal que quebra a comunhão que existia entre a criação e o Criador. A gente consegue ver essa virada de chave psicológica lá em Gênesis 3. Depois da desobediência, Adão e Eva sentem vergonha e, o que eles fazem? Se escondem de Deus. Aquela inocência moral se perde e é substituída por uma nova consciência de culpa. Mas calma, a nossa análise não para no problema, de jeito nenhum. A lição nos guia agora da escuridão para a luz, apresentando o que é descrito como a solução divina, um plano para restaurar o que foi perdido. A palavra-chave aqui é reconciliação. O plano de salvação, como a lição descreve, tem esse objetivo principal: consertar a separação causada pelo pecado, oferecendo um caminho de volta para a comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Então o ponto crucial é este, como o apóstolo Paulo deixa bem claro. A reconciliação não vem de um esforço nosso, mas de uma iniciativa divina. É Deus, em Cristo, agindo para remover a barreira do pecado e restaurar o relacionamento. E aqui a gente vê o contraste entre duas realidades. É quase um antes e depois, né? De um lado, o que o pecado gera: culpa, separação, morte. Do outro, o que a salvação produz: perdão, reconciliação e vida. A lição apresenta isso como uma transformação completa da condição humana. E tudo isso nos leva para a parte final da nossa análise, que foca na esperança e na promessa futura que essa solução oferece para quem crê. A esperança que a lição apresenta vai muito além do aqui e agora, sabe? A morte, que foi uma consequência do pecado, ganha um novo significado. Ela deixa de ser o fim e, para os que creem, se torna a passagem para uma nova vida com Deus, como promete o Evangelho de João. E essa promessa do livro de Apocalipse é como o clímax do plano de salvação. É a visão de um futuro onde todos os efeitos devastadores do pecado, a dor, a tristeza, a morte, são completamente eliminados, para sempre. Então, só para a gente amarrar tudo que conversamos hoje. Vimos que o problema começou com uma escolha livre que levou à separação e ao sofrimento. Mas a lição aponta para uma solução divina em Cristo, que oferece reconciliação e restauração. E tudo isso culmina na esperança de um futuro totalmente restaurado. E para a gente fechar, fica essa pergunta no ar, uma provocação que a própria lição nos deixa. Se a reconciliação é uma realidade, como é que isso se manifesta no nosso dia a dia? É um pensamento profundo para a gente levar. Obrigado por acompanhar esta análise.